Bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer hora, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o Leonardo Aguiar do canal Leitura Essencial #01 e hoje eu gostaria de falar sobre um livro muito interessante, que é sobre as 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Então, a primeira lei que eu gostaria de falar, gente, sem mais delongas, vamos pro vídeo, não ofusque o brilho do mestre. Não deixe os outros se sentirem superior, não fique se achando o mais esperto, mais melhor, mais inteligente, porque isso acaba fazendo com que as outras pessoas sintam inveja de você. Então faça com que as outras pessoas se sintam superiores, levemente superiores, entendeu? Essa é uma lei que realmente a gente tende a acreditar que a gente falando sobre nossa qualidade vai melhorar, a gente tá buscando fazer serviço, mas no final das contas tenta fazer com que as pessoas se sintam melhores, né? É isso que a lei que está querendo dizer. A lei segunda, lei 2, lei segunda, segunda lei, lei 2. Não confie demais nos amigos, aprenda a usá-los. Se você não tem inimigos, procure um jeito de achar um, entendeu? Porque você tem que saber utilizar eles a seu benefício, entendeu? Basicamente, se você está querendo arranjar uma entrevista de emprego, pô, pergunta se tem alguma indicação com um conhecido seu, se você conhece alguém que pode te indicar. Então, esse é o sentido de amizade para o livro, né, de 48 Leis do Poder. Lei 3. Oculte suas intenções. Não fique dizendo aos quatro ventos o que você deve fazer, o que vai falar. Cara, e assim, você não tem que ficar dando satisfação para ninguém. É bem que você faz o que você está querendo e acabou. Não vai ficando falando aos quatro ventos, porque no final das contas vai se tornar. Ninguém vai ouvir, ou simplesmente as pessoas vão torcer contra você, ou enfim, pode ser que a pessoa nem saiba a sua intenção e já está te intencionando mal, entendeu? Mesmo que seja seu amigo próximo. Lei 4. Diga sempre menos do que é necessário. Quanto mais você falar, qual é a maior quantidade de falar besteira? Eu, por exemplo, estou falando por um período muito grande, a tendência de falar besteira é maior. Por quê? Porque tem mais tempo, porque eu estou falando mais, porque eu estou me gesticulando mais. Mas quando você está no cargo de poder, diga sempre menos que é necessário. Às vezes você sentar ali, sua presença imponente ali, ficar sentado com uma cara séria, com um lemblante sério, com um olhar fixo, cara, isso vale mais que mil palavras, entendeu? Não fale muito, não busque. Algumas pessoas são tão poderosas a ponto de que a presença dela faz com que o ambiente fique quieto, entendeu? Então isso é importante ser falado. Lei 5. Muito depende da reputação. Muito depende da reputação. Dê a própria vida para defendê-la. Então, se você está querendo atingir um cargo de poder, um cargo de liderança, você precisa defender sua reputação como se fosse a própria vida, porque a reputação hoje na política é tudo, entendeu? Então torne seus opositores idiotas, ou torne seus opositores de forma que eles fiquem inúteis, fiquem inoperantes, entendeu? Então defenda a sua reputação para que as outras pessoas não fiquem enchendo seu saco, não fique dizendo, esse cara fez tal coisa. Defenda até a morte sua reputação. Porque você não pode ter o cargo de líder, de chefe, tendo sua reputação afetada. Lei 6. Chame atenção a qualquer preço. Então, essa é uma lei que realmente é interessante ser abordada, que é julgue-se tudo pelas aparências, fique visível. Tenta aparecer fazendo com que você possa melhorar, você seja a peça do momento, você seja a pessoa que vai resolver. Julga-se tudo pelas aparências, então, não, né? Isso é bem interessante. Lei 7. Faça os outros trabalharem para você, mas sempre fique com crédito. Você, por exemplo, vê Bill Gates, Mark Zuckerberg, você acha que eles, por acaso, eles criaram os softwares da OpenAI, do Facebook? Não. Eles ficaram com crédito e eles ajudaram, ó, faz isso, faz isso, faz isso, entendeu? E no final das contas, o Bill Gates e o Zuckerberg, que foram criadores, respectivamente, da OpenAI, da Starlink, e o Zuckerberg da Facebook, conseguiram fazer com que tivessem um crédito e aí os outros trabalhassem para ele. E eles são pessoas mais ricas, entendeu? Isso é um exemplo que eu gostaria de falar. Lei 8. Faça as pessoas virem até você, use uma isca se for preciso. Então faça com que as pessoas virem até você. Tipo, se eu não fizer tal coisa, eu vou chamar
o seu amigo que é animal, é inimigo do outro e vai causar um problema muito grande para você, entendeu? Use uma isca se for preciso. Essa foi a situação que eu acabei de falar, é para você dar um exemplo, entendeu? Lei 9. Vença por suas atitudes, não discuta. Uma atitude vale mais que 1000 palavras, como eu já falei. Vença por suas atitudes. As atitudes demonstram mais do que você fala. Então, se você tiver uma atitude mais centralizada, mais focalizada, as pessoas vão te respeitar. Agora, se você for uma pessoa falante, que fica falando de todo mundo, fica debochando, as pessoas não vão te respeitar, entendeu? Lei 10. Evite o infeliz e o azarado. Não busque ficar num grupo de pessoas que seja uma pessoa muito feliz, que seja azarada. Busque evitar. Busque estar ao lado de pessoas boas, felizes, bem-sucedidas, entendeu? Porque estágios emocionais podem ser contagiosos. Então é bom evitar. Esse livro vai falar sobre isso, né? Lei 11. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Então, é importante você estar no controle, você fazer com que as outras pessoas fiquem ali na palma da sua mão, mas que você fique com crédito. Entendeu? Como eu falei. Faça com que as pessoas se sintam dependentes. Ah, se você não estiver ali, pô, simplesmente o negócio não anda, entendeu? Não trabalha em grupo, por exemplo, da faculdade, você é uma pessoa que, se você não aparecer lá, você simplesmente o trabalho não anda, entendeu? A conversa não acontece, entendeu? Bem que é nesse sentido que eu estou falando sobre a lei 11. Lei 12. Use a honestidade e a generalidade seletivas. Às vezes você falar um elogio sincero, fazer um agrado, fazer um afago na pessoa, pode valer mais que 1000 ações desonestas. E as pessoas têm uma atenção seletiva. Então, use isso a seu favor. Então, tenta falar com uma pessoa simples ali e as pessoas vão falar bem de você. As pessoas vão ter uma boa imagem de você. Então, é isso que o livro vai falar. Às vezes, um político é tão desonesto, ou outro é tão desonesto, ou um, ou dois, ou três, ou quatro, ou o que seja. Eles são desonestos, mas aparecem numa atitude social, fazem um afago, melhora a reputação, melhora a imagem e consegue se eleger para outro cargo, governador, prefeito, vice-governador, vice-prefeito, enfim. E, no final das contas, isso aqui é o que conta, né? Próxima lei, lei 13. Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para a sua misericórdia ou gratidão. Então, apele para o egoísmo da pessoa. Pô, você está sendo tão injusta comigo, por que você por que você não pode me ajudar aqui, entendeu? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso melhorar aqui, entendeu? Basicamente é sobre essa lei 13, que é uma lei muito interessante de ser abordada. Nunca peça misericórdia ou gratidão. Lei 14. Banque um amigo, age como espião. Então é aquilo, né? Você usar o seu amigo, mas utiliza as informações como espião. Busque utilizar essas informações e fala, opa, eu estou monitorando a vida do cara, tá? Faça perguntas diretas para conseguir com que as pessoas revelem seus pontos fracos e intenções. Entendeu? Busque utilizar a conversa não só para criar uma amizade, mas para buscar utilizar as informações que a pessoa falou para você se dar bem, entendeu? É isso que o livro vai falar. Lei 15. Aniquile totalmente o inimigo. Então, não dá margem para o inimigo. Lei 16. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Para desarmar sua vítima, crie valor com a escassez, entendeu? Use a ausência, não fique se mostrando o tempo todo, isso vai te dar maior valor. Lei 17. Mantenha os outros em um estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Então, se você for uma pessoa previsível no poder, você vai ser muito fácil de ser manipulado, vai ser fácil de ser ludibriado na política. A imprevisibilidade deixa as pessoas desorientadas e exaustas. Isso no poder, isso é tudo. É uma das leis muito interessantes. Lei 18. Não construa fortalezas para se proteger. Isolamento é perigoso. Não fique se isolado no poder. Tenta buscar formar alianças, amizades com outras pessoas. Ficar isolado de informações valiosas transforma-se no alvo fácil e evidente. Lei 19. Saiba com quem você está lidando. Não ofenda a pessoa errada. Então, você não pode, por exemplo, ofender, por exemplo, você está numa empresa. Aí você vai ofender o dono da empresa. Pô, você vai pedir para ser demitido, entendeu? Então, saiba estar lidando que você não ofenda a pessoa errada, entendeu? A pessoa que possa te dar um prejuízo. Lei 20. Não se comprometa com ninguém, só contigo mesmo.
mantendo-se independente das pessoas. Lei 21. Faça-se de otário para pegar os otários. Pareça mais bobo que o normal. Porque se você parecer mais inteligente, mais esperto do que a pessoa, as pessoas vão acabar te notando e vão acabar te marcando. Então faça-se de imbecil, de bobo, entendeu? O homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína também, entre os inúmeros outros que não são bons. Então faça-se de otários. Isso é uma coisa importante. Fica na mente. Lei 22. Use a tática da rendição. Transforme a fraqueza em poder. Ganhe tempo para fortalecer e para que ele perca o seu poder, entendeu? Utilize a fraqueza em poder. Então, isso aqui é interessante ser falado sobre essa Lei 22. Lei 23. Concentre suas forças. A profundidade derrota a superficialidade. Concentre suas forças em, por exemplo, em comunicação, em marketing digital, em tráfego pago, fazer uma campanha de publicidade para meu cargo de, por exemplo, vou supor, dando uma hipótese, de vice-prefeito do Rio de Janeiro, entendeu? Então, concentre suas forças nessa comunicação, entendeu? Lei 24. Represente o cortesão do prefeito. Então, isso é uma lei muito interessante que vai falar sobre o cortesão perfeito, que é buscar, represente uma pessoa que corteje as pessoas, que seja com boa comunicação, entendeu? E basicamente é isso, gente. Eu vou ficar com essas 24 leis, eu vou fazer uma parte 2 sobre esse livro. E eu acredito que se você gostou, dê o like, se inscreve no canal, dê o like, curta, comenta. Muito obrigado pelos 60 inscritos, pelas visualizações. Um abraço e até a próxima.